Então, queridas, eu queria ler para vocês uma passagem lá em Hebreus, capítulo 11, para a gente fechar esse assunto de que a nossa pátria não é daqui, né? A nossa pátria está nos céus, como nós lemos lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Então, vamos ler agora Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 8. Eu vou ler do 8 ao 16. Tá? Então, acho que está faltando só a Maria Luísa. Eu vou ler lá. Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade, tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Versículo 13 agora. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Meninas, isso aí não é lindo? Olha só, ele está falando desde Abraão, e a gente sabe que nós temos as promessas de Abraão. Quando Deus disse lá em Gênesis, né, para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, nós somos abençoados por causa de Abraão. E Abraão, na verdade, aqui, você veja, Hebreus, né, que foi escrito quantos milhares, quantos anos, quantas centenas de anos depois, falando que Abraão, a fé dele é que fez dele quem ele era. Porque, olha lá no versículo, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. A gente sabe que Deus chamou Abraão para ir para uma terra que ele ia dar, que é a terra de Canaã. Mas, na verdade, aqui está falando que Abraão, ele buscava aquela pátria celestial, da qual Deus é o arquiteto. E ele vai lá no versículo 17, olha, porquanto Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, é essa nossa cidade, nós estamos aqui de viagem, nós estamos de passagem a caminho da nossa cidade celestial, né? Nós aqui não temos casa permanente. Por isso que ele usa a palavra peregrinos, que significa estrangeiro residente, que não tem cidadania, e a palavra forasteiros, que retrata aqueles que habitam na terra por um breve tempo, como visitantes, né? Então, a gente, na verdade, a gente espera, né? Pelo menos deveríamos viver como se esperássemos pela cidade cujo arquiteto e fundador é Deus, né? Em terceiro lugar, voltando lá para o nosso texto de 1 Pedro, capítulo 2, ainda no versículo 11, no final do versículo 11, ele fala assim, olha, que os cristãos, nós somos guerreiros espirituais. Por quê? Olha lá o que ele fala.
nos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, olha o que Pedro está dizendo aí, que a gente precisa se abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, a gente sabe que a nossa vida é uma batalha espiritual, é um campo de guerra, né? A nossa verdadeira luta não é contra as pessoas que nos cercam, a nossa dificuldade não são só as pessoas da nossa família que não compreendem, que não mudam, que faz isso, faz aquilo. Na verdade, a nossa verdadeira luta é contra o mundo, contra o diabo, contra a carne e contra as paixões dentro de nós. Né? Às vezes a gente pensa, não, nosso inimigo é só o diabo. Não, nosso inimigo também são as paixões que estão lá dentro de nós, né? Então, Pedro aqui, ele vai destacar a necessidade da gente se abster dessas paixões. E aí eu vou perguntar para vocês, né? Quais são essas paixões que a gente precisa se abster? Que ele fala aqui. Quais são essas? Na verdade, Pedro vai responder, quer ver? Se vocês virarem umas páginas e lá para o capítulo 4, o versículo 3, ele já vai dar uma listinha aí. Olha lá. E ele vai responder dizendo que essa listinha, capítulo 4, eu falei versículo 3, né? Isso. Foi. Isso. Ele fala lá, ó, dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias, né? Borracheira não é uma palavra que a gente ouve por aí, né? Então, eu fui olhar lá no dicionário, borracheira nada mais é que bebedeira. E depois, lá no final, ele vai falar de bebedices, que bebedices vem ser a embriaguez, né? E olha que ele usa duas vezes. Então, o que as pessoas faziam naquele tempo? Elas eram de participar de grandes festas, banquetes, orgias, e se bebia muito, se comia muito, né? E depois eles saíam pela rua, né? Falando alto, cantando alto, bêbados, embriagados, né? No meio da madrugada. E, na verdade, gente, vamos falar aqui entre nós, acontece ainda hoje, né? A gente sabe que acontece ainda hoje. E, principalmente, a gente vê que houve um aumento de consumo de álcool por causa da quarentena, né? Então, olha só, isso aqui vale muito para nós, né? Ele fala que a gente precisa se abster das paixões carnais. Então, na batalha espiritual, gente, é muito importante, né, a gente resistir ao diabo. E a gente não pode se conformar com esse mundo. E a gente precisa fugir das paixões carnais, né? Então, o caminho da vitória não é a gente ir lá e enfrentar essas paixões carnais, né? Na verdade, o segredo é a gente fugir, é a fuga, é a abstinência, não é enfrentar, né? Então, se vocês quiserem uma lista melhor dessas obras da carne, abram lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21, tem uma lista lá bem grande, né? Horrorosa, por assim dizer, né? Começando lá, capítulo 5, versículo 19. Ele fala assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Né? Às vezes a gente vê que não é só essa listinha, mas ele fala mais, ó.
e coisas semelhantes a estas. Então, é muito mais do que essa lista aqui, né? Então, essas paixões aí, carnais, que Pedro fala, ela inclui também, gente, não está aí escrito, mas inclui orgulho, inveja está aí, em Gálatas, né? A inveja, a malícia, o ódio, os maus pensamentos, né? Que caracterizam a natureza caída, né? Caracterizam o pecador, caracterizam o ímpio. Então, essas paixões, elas estão sempre ali guerreando contra a nossa alma, buscando nos contaminar, buscando destruir a nossa alma. Uma certa ocasião, eu li uma coisa assim muito interessante falando sobre conflito espiritual, e ele tem, na verdade, ele assume duas formas. A gente tem a tentação e a gente tem a oposição espiritual. Então, quando a gente é tentado a pecar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fugir. E quando a gente é confrontado com oposição espiritual, nós temos que lutar. São duas coisas, né? Na verdade, aí, em 1 Pedro, ele está falando que a gente tem que se abster, a gente tem que fugir das paixões carnais, porque elas se configuram uma tentação. Se vocês abrirem lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, tá essa instrução aí para a gente fugir. Que é uma instrução que Paulo está dando para Timóteo, né? Um jovem pastor. Olha lá, vou ler para vocês, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Olha aí, ó. Foge das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, olha aí, é Paulo dando conselho para Timóteo fugir, né? Então, não se trata somente dos desejos sexuais ilícitos, mas se trata das concupiscências, dos pecados como orgulho, desejo de ter riquezas e poder, que a gente sabe que isso aí está muito presente nos jovens, né? Você fala com ele, ele quer sempre escolher o emprego que vai projetar ele mais, que vai deixar ele famoso, que vai fazer ele ganhar mais dinheiro, né? Então, quando ele escolhe a profissão, ele não escolhe a profissão pensando em algo que ele gosta, né? Como que eu vou ajudar o próximo? Não, eu vou escolher algo que pode me dar mais dinheiro, né? Então, eu não vou escolher, por mais que eu goste de geografia, eu não vou escolher fazer geografia porque a minha tendência vai ser professor. Hoje em dia, a gente sabe que o professor ganha pouco. Então, eu vou escolher o quê? Eu vou escolher medicina, eu vou escolher direito, passar um concurso. E ele faz direito, mas ele quer passar um concurso XYZ para estar garantido, para ganhar bem, passar no concurso da Receita, enfim, não é isso que a gente escolhe, que a gente escuta. São essas paixões, eles buscam riqueza, eles buscam poder, né? E além dessas paixões da mocidade, existe ciúme, autoafirmação, espírito inclinado à discussão, né? E ele fala, quando você se deparar com essas coisas, para você fugir, não é para você ficar lá e lutar, bater de frente, não, é fugir. Agora, se vocês abrirem comigo Tiago, capítulo 4, versículo 7, é um versículo bem conhecido, ele fala assim, ó, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós, né? Então, é interessante que a gente tem muita habilidade para a gente inverter essas duas coisas aí, né? Quando a gente percebe uma oposição espiritual em nossa vida, no nosso ministério, a gente quer fugir, a gente quer largar tudo, não aguento isso, para que eu vou ficar nessa luta, né? E já quando a gente é tentado a pecar, o que a gente quer fazer? A gente quer ficar firme, né? Não, eu vou ficar firme, eu vou lutar. E isso contradiz a palavra de Deus, né? Então,
quando a gente coloca cada coisa no seu devido lugar, aí sim a gente vai obedecer, está obedecendo a palavra de Deus, aí sim a coisa vai dar certo para nós. Eu vou ler um textinho para vocês, que eu gostaria que vocês ouvissem e pensassem. Olha só, você quer fugir das suas obrigações financeiras? Fique firme e lute. É difícil demais melhorar os relacionamentos familiares? Fique firme e lute. Você está cansada de tentar crescer espiritualmente? Fique firme e lute. É dureza permanecer moralmente íntegro, ético e honesto no seu lugar de trabalho? Fique firme e lute. Você se sente tentada a brincar com o relacionamento que não está centralizado em Cristo? Um relacionamento extraconjugal? Fuja. Você se sente tentada a comprar alguma coisa que não está dentro das suas posses? Fuja. Você se sente tentado a assistir aquele programa de TV questionável ou aquele programa de YouTube questionável? Fuja. Você se sente tentado a realizar um negócio que não é totalmente honesto? Fuja. Então, queridos, vocês viram a diferença? Quando a gente tem oposição espiritual, a gente tem que ficar firme e lutar. Quando a palavra de Deus fala que não é para a gente mentir, que é para a gente dar bom testemunho em tudo. Então, nessas coisas, a gente tem que ficar firme e lutar. Agora, quando é tentação da gente pecar, né? Um amigo seu te chama lá para depois do trabalho, vamos lá nós vamos tomar uma cervejinha assim, tal e tal, depois do trabalho, para relaxar. Você diz, não, eu não bebo. Ah, mas não faz mal, você chega lá, você toma sua coca, seu guaraná, não tem problema. Por que você vai arriscar? E se acabar lá, você tomar um golinho lá, e aí? Né? É nessas coisas que é para você fugir, né? Às vezes a mulher está lá no trabalho e em casa ela reclama que o marido não dá valor para ela, aí vem um cara lá, começa a dizer coisas bonitas para ela, começa a tratar bem ela, puxa a cadeira dela para ela levantar, faz gentilezas, né? E ela começa, que coisa, né? Olha, se meu marido fizesse essas coisinhas para mim, tava tudo bem, né? E começa, gente, não é para você brincar com fogo. Nesse tipo de coisa, não é para você ficar firme e lutar, é para você fugir, né? Então, vimos as duas diferenças, né? A gente tem que fugir da tentação e lutar quando a gente tem oposição espiritual, né? Por isso, eu quero voltar lá, né, para Pedro, capítulo 2, versículo 11, que ele fala que as paixões carnais e principalmente aquelas coisas que estão dentro do nosso coração, que ninguém vê, que não fica escrito lá na nossa testa, que a gente é orgulhosa, que a gente tem inveja, odeia o vizinho, odeia aquele irmão chato, né? Aquele irmão que briga com a gente, maus pensamentos que tem na nossa mente. Isso sim a gente precisa lutar, precisa se abster, porque fazem guerra contra a nossa alma, né? Então, até agora nós já vimos que a nossa vida é uma luta, né? E agora, em quarto lugar, eu quero chamar a atenção aí, nesse capítulo 2 de Pedro, o versículo 12. Olha o que ele fala. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam mal de vós outros, como de malfeitores, né? Eles se envergonham. Na verdade, o que eu quero chamar a atenção aí é que ele fala aí, ó, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Gente, esses gentios aqui não é aquela outra raça que não eram judeus. Esses gentios aqui são os incrédulos, né? Sejam eles judeus ou gentios.
Então, sempre que a gente estiver no meio dos incrédulos, a gente precisa manter o nosso comportamento, o nosso procedimento, a nossa maneira de agir, de falar, exemplar. Exemplar. Então, os salvos, para que a gente tem que manter o nosso comportamento exemplar? Para que os salvos, os não salvos que estão nos observando e que falam mal de nós, gente, os não salvos falam mal de nós. Vocês sabiam disso ou não? Quer ver? Virem lá, 1 Pedro capítulo 3, versículo 16. Olha lá o que ele fala. O 16. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, Pedro aí está falando como um fato. Ele sabia que os não salvos, os não crentes, falavam mal lá naquele tempo dos crentes. E vocês acham que hoje é diferente? Eles falam mal da gente, sim. E eles falam que a gente tem que ter um bom procedimento para que eles fiquem envergonhados, né? Das vezes que eles falaram mal da gente. E olha o versículo do capítulo 4, ele vai falar isso aí de novo. Por isso, difamando-vos, quer dizer, difamando, falando mal, né? Falando coisas ruins de vocês, né? Acabando com a boa fama, com o bom nome de vocês, difamando-vos estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, né? Então, eles estranhavam e eles falavam mal. Então, os cristãos, eles estavam sendo acusados injustamente por muitos crimes, muitos delitos. E eles estavam sofrendo uma hostilidade muito grande, sofrendo graves injustiças. E Pedro fala que era muito importante, naquele tempo, eles manterem uma conduta irrepreensível. E isso vale para nós hoje, porque é muito fácil, gente, a gente se comportar bem, a gente fazer tudo certinho quando a gente é aplaudido, né? Quando a gente é elogiado. Mas e quando ninguém te elogia? Será que é tão fácil? E quando, ao invés de te elogiarem, eles falam mal de você. Qual é a nossa tendência? Ah, ela não acha mesmo que eu sou uma mal educada? Pois agora eu vou ser mesmo, vou falar o que me der na telha. Não. Aí é que você tem que provar o contrário. Né, Analice? Analice é que fala aí que você fica firme e... É hora de escalar. Não é? Porque eu sou de falar muito, né? Eu sou de falar. Ah, é? Você tá achando que eu sou isso? Pois agora que eu vou ser mesmo. Né? A gente não tem essa tendência de fazer? Então, olha só o que Pedro está nos mandando a gente ter cuidado. Ó. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, dos não salvos. Para que, naquilo em que falam mal contra vós outros, como de malfeitores, como se vocês fossem umas porcarias, umas bandidas, umas coisas ruins, né? Eles ficam envergonhados. Né? Então, o desafio nosso é manter exemplar o nosso procedimento quando a gente é alvo de conversas maldosas, né? E é por que a gente precisa manter exemplar o nosso procedimento? Principalmente para a gente também não ser pedra de tropeço para aqueles crentes com a fé mais pequenininha, né? Marcos 9, 2. Eu vou ler lá com vocês, Marcos, capítulo 9, versículo 42, desculpa. Marcos 9, 42. Meninas, esse é um assunto tão sério que Jesus fala aqui. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que
que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Tem outra tradução que diz assim, fosse afogado no mar. Pensa você pendurar uma pedra, vocês já viram pedra de moinho? Tem pedra de moinho caseira, que é mais ou menos assim, mas é pesada, né? Porque é uma pedra contra a outra que moía o grão, né? E quando você tinha... quanto maior essa pedra, pensa, precisava de muitas... Oi, quer falar, Annalise? Ô, Cláudio, essa pedra, esse pequenino aí, é o cristão, né? Fazer o pequenino, mas está falando do cristão que faz o outro cristão pecar ou do ímpio que faz o cristão pecar? Aqui em Marcos, ele está falando daquele cristão que faz o crente mais novinho na fé, às vezes é o crente mais humilde, mais simples, mais fraco, pecar, com seu mau exemplo. E aqui Pedro já estava falando no caso da gente dar ter um mau comportamento no meio dos não salvos. Então, as duas coisas são ruins, né? No caso da gente fazer um pequenino tropeçar, porque, por exemplo, vamos pegar o caso da bebida, né? A gente sabe que tem muito crente que toma um vinhozinho, uma coisinha, e fala assim, não tem mal, eu não me embriago. Mas, às vezes, você tem um irmãozinho que acabou de se converter e veio de uma luta contra o álcool, né? Contra essa luta de beber, né? De perder o controle. Aí ele vê lá aquele crente que é o professor de escola dominical, né? O líder de célula, e o líder no ministério, tal, tomando um golinho daqui, um golinho dali, e ele vai lá e toma, e não consegue se controlar, e tropeça. Aí que Jesus está falando, olha, melhor que você pendurasse uma morte no pescoço e morresse afogado no mar, para não dar mais mau testemunho, né? E lá Pedro está falando que a gente tem que cuidar, como o Provérbios também fala, né? Se você é uma pessoa que gosta muito de comer, que você põe uma faca na tua garganta quando você estiver no meio dos ímpios, né? Então, tem as duas situações. E por quê? Porque quando a gente tem um procedimento ruim, vocês já devem ter ouvido falar, eu nunca vou ser crente, não. Que nem aquele fulano que tem lá na minha empresa, que faz isso, faz aquilo, que rouba, que fala palavrão, que conta piada suja, né? Que mata o trabalho quando o chefe não está olhando. Ser crente para ser igual àquela lá, que faz isso, faz aquilo, grita com os filhos, xinga, fala palavrão com o marido, né? Quebra prato na cabeça das crianças, né? Joga a louça no chão, briga com o marido, dá escândalo. Né? Vocês já ouviram isso, não já ouviram? Vai para a igreja, mas faz isso. Então, a gente tem que ter cuidado dos dois lados. Era essa a tua pergunta, Annalise? Você quer falar mais alguma coisa? Então, deixa eu falar uma coisa. A gente teve um caso desse na igreja. O pastor pediu para um psicólogo da igreja dar uma palestra na escola dominical, né? E ele saiu um pouco fora da palestra e ele estava falando sobre hipocrisia. Ele falou que ele não era hipócrita de falar que ele não bebia, porque a Bíblia não condena. Que ele, sim, nos joguinhos de futebol, né? Ele tomava uma bebidinha, sim. E que isso não é pecado. Só que aconteceu o quê? Um monte de gente na igreja que estava passando por um processo de libertação de bebida, voltou a beber. E aí, eu fiquei muito feliz porque o Pedro não foi nesse dia, o Pedro estava nesse processo na época, né? Então, e o Pedro não foi na igreja naquele dia, né? Então, e aí criou uma polêmica muito grande na igreja e vários irmãos voltaram a beber por conta desse estudo que ele deu. Então, esse é que foi uma pedra de tropeço na vida dos irmãos, né? Vai prestar conta com isso. Vai prestar conta. Era preferível que ele se afogasse
E tem pessoas dessas umas que nunca mais voltaram para a igreja, até saíram da igreja e estão no mundo. E eram pessoas firmes na igreja. Deus tem misericórdia. Né? Então, Mas também eu acho, né, Cláudia, que as pessoas têm que ter um pouco assim de senso. Não são pessoas assim fracas, que elas de repente escutam uma coisa e ela já se demanda para onde a pessoa falou. Eu acho que daí a mas pessoa tem que ter um é pouco uma de pessoa que tinha firmeza. autoridade, né? mas aí o que acontece também é assim, se a pessoa tem uma fraqueza, que nem a Cláudia acabou de falar, ela tem que fugir. Ela está fugindo, né, da fraqueza dela. Mas aí vem uma pessoa que abre uma porta para ela, né? Aí ela tem um álibi, não, eu vou beber porque o irmão lá, o Já irmão lá falou que que é pode. psicólogo lá, não tem nada a ver. Quer dizer, ele sabe que é errado, mas ele usou esse gancho aí para fazer aquilo que ele estava lutando para não fazer. Se justificando, né? Se Justificando. Pois é. Então, para terminar esse texto aqui, eu queria ler o finalzinho aí do versículo 12. Ele fala aqui, ó, para que, né, nós como crentes, nós somos um argumento irresistível de Deus no mundo. Se as pessoas puderem nos observar, olha lá, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, a nossa vida, ela é como uma cidade colocada no alto do monte, ela não pode se esconder. Como Jesus falou lá em Mateus, no Sermão do Monte, capítulo 5, a partir do versículo 14, eu vou ler rapidinho lá Mateus, capítulo 5, versículo 14 a 16. Ele fala assim, olha, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e ilumina todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, uma vida piedosa da nossa parte vai dar um testemunho muito convincente do poder salvador de Deus. E isso vai trazer glória para o nome de Deus. Por isso que Pedro aqui vai de novo reforçar isso aí, olha. Quando eles observarem vocês, estão vendo que vocês estão mantendo o procedimento de vocês exemplar, né? Vocês estão se abstendo daquelas paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Quando eles observarem tudo isso, por mais que eles falem mal de vocês por trás, eles vão glorificar a Deus. E ele fala aí, ó, glorificar no dia da visitação, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com a nossa conduta, com o que a gente faz, com o que a gente fala, porque tudo isso está sendo constantemente observado e avaliado pelos não cristãos. E eles querem ver se a gente vive mesmo aquilo que a gente fala, que a gente crê, né? Então, o mundo está olhando para nós, né? Ele pode discordar de nós, ele pode falar mal de nós, eles podem nos atacar, eles podem não reconhecer as coisas boas que a gente fala. Só que o que Pedro está dizendo é que cada vez que a gente pratica uma boa obra num ambiente hostil, diante de pessoas que falam mal, é uma mensagem evangelística eficaz. Então, essas pessoas, que ele fala que elas vão ser impactadas sim, e vão chegar ao conhecimento da salvação para glorificar a Deus no dia da visitação. E esse dia da visitação é um dia que é o dia que eles aceitam Jesus como Salvador, né? Significa uma ocasião de graça, de misericórdia, na qual esses não cristãos, esses não salvos, eles vão aceitar a oferta de salvação e vão glorificar a Deus em gratidão. Mas tem também
Tem dois significados esse dia da visitação. Ele também pode significar o dia do juízo. Então, apesar deles observarem vocês, o bom comportamento nosso, comportamento exemplar, né? A gente testificando, né? Que a gente tem o Espírito Santo, e eles não aceitam, eles vão lá no dia do juízo, eles vão ter que finalmente admitir. Só que, infelizmente, vai ser tarde, né? Para alguns. Então, o bom é que a gente consiga impactar as pessoas positivamente, né? Impactar de uma forma boa, né? Que a graça de Deus possa usar esse nosso bom testemunho para levá-las a Cristo. Então, meninas, está dizendo aqui para mim que falta 3 minutos e meio, e eu falei aqui o que eu considerava assim importante para nós, né? Os ensinos de Deus com relação à sujeição, né? A gente ainda não começou a falar muito. A partir do versículo 3, a gente vai ver que Pedro começa lá, sujeitai-vos a toda instituição humana. Então, a partir daí que a gente vai ver que a gente precisa ser submissos como cidadãos daqui desse mundo, às autoridades que Deus colocou sobre nós. Mas não vai dar tempo da gente falar sobre isso hoje, então eu vou deixar esse assunto para a próxima semana. Então, eu não sei se ficou alguma dúvida, se vocês querem falar alguma coisa, né? Que principalmente que a gente não mantenha firme, que a gente precisa se conscientizar que nós estamos numa batalha espiritual e que existem o orgulho, a inveja, o ciúme, que são pecados que vêm daqui de dentro, a ira, né? A raiva, a amargura, que a gente também precisa lutar e fazem guerra contra a nossa alma e podem nos destruir mesmo. E não só o pecado exterior, né? Você tem alguma dúvida? Se não, vamos orar? Falta 2 minutos. Eu vou pedir para a Analice fazer uma oração para terminar. Se não der tempo dela terminar a oração até o final, mas vai valer, tá bom? Vamos orar. Pai amado, nós te damos graças, ó Deus. Te damos graças porque o Senhor, Pai, está no controle de todas as coisas, Pai. O Senhor nos conhece e quer nos exortar, quer nos ensinar, Pai. Nós te agradecemos por isso, meu Senhor. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigada pela essa noite, por esse estudo que nós tivemos, pela Cláudia que deu o seu tempo para nós, Pai. Muito obrigada, Deus querido. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que toda palavra que foi dita, que tudo que nós ouvimos hoje, nós possamos guardar no nosso coração, Deus, porque nós sabemos que isso vai nos ajudar a não pecar contra Ti, Deus. Pai, muito obrigado, Pai, por os cuidados que o Senhor tem conosco, nos ensinando a Tua palavra, Pai, nos corrigindo, nos direcionando, nos mostrando aquilo que agrada, aquilo que desagrada ao Senhor, como nós temos que nos conduzir, qual é a nossa conduta, Pai, qual é a forma de viver, Pai, qual é a forma de tratar as outras pessoas. O Senhor, Pai, nos ama. Por isso que o Senhor se preocupa tanto com esses detalhes para nossas vidas, Pai. Sei que existem muitos cristãos, Pai, que passam por cima das coisas pequenas, porque acham que são importantes as grandes, mas isso não é uma verdade. O Senhor trabalha nas coisas pequenas também. O Senhor quer nos ajudar em coisas pequenas, como foi estudado hoje, Pai querido. Fugir da aparência do mal, Pai. Fugir das coisas, ó Pai querido, que possa levar pessoas a pecarem, a caírem, Deus querido. Também o Senhor nos ensina, Pai querido, que nós devemos, ó Pai, obedecer a Tua palavra, ser submissa à Tua vontade, Pai. Ser submissa aos Teus mandamentos, os Teus cuidados conosco, Pai. Ele é maravilhoso, Pai. Nós te damos graça por isso, Pai. Abençoa, Pai, a cada